Muito bem. Então, bem-vindos, a mais uma aula de teologia do Antigo Testamento. Me corrijam se eu estou errado, mas pelo que me consta, nós estamos na página 27, é isso? Sim, deixa eu ver. Página 27, né? Muito bem. Nós começamos a falar na aula passada sobre a criação do mundo e do homem. Nós vimos ali a expressão no princípio, indicando a criação como um evento histórico e não apenas como um mito, né? Isso é muito importante e isso precisa estar muito nítido no nosso entendimento. A criação é um evento histórico. A criação é um evento que aconteceu no tempo, no espaço, né? E não um mito, uma narrativa, né? O que é um mito, né? É uma narrativa criada na tentativa de se explicar alguma coisa, né? Então a criação não é uma narrativa criada, embora ela nos seja narrada nas Escrituras, né? Mas ela é a partir de um fato histórico, né? Não de algo que foi inventado para se prover, vamos dizer assim, uma explicação de alguma coisa, tá? Bom, nós vimos também a declaração "e disse Deus", importante isso, né? Por quê? Porque revela Deus como um ser pessoal que se comunica com a criação. Nós falamos sobre a palavra de Deus que é dinâmica, né? O que significa essa expressão dinâmica, né? Poderosa. Por exemplo, quem aqui já mexeu com mecânica ou tem alguma noção disso, sabe o que é um dínamo, né? O que é um dínamo, né? É algo que gera energia, é algo que gera força, né? Então, quando se diz de dinamismo, de dinâmica, está se falando de energia, de poder, de força, né? E dinâmica também, nós estamos falando num sentido de algo que age, algo que move, né? Algo que não está limitado, que não está estático, né? Mas está em constante mover, em constante atuação. Vocês lembram? Vocês estão me olhando com uma cara e eu já comecei com o motor quente hoje, né? Então, assim, para vocês não ficarem com essa cara, deixa eu dar um exemplo usando um versículo bíblico. Quando, por exemplo, a palavra fala, Eliane, que todas as coisas são sustentadas, as visíveis e as invisíveis, pela palavra do seu poder. Como que se dá isso? Como que acontece isso? Esse versículo está falando exatamente, Cristina, do que eu estou dizendo aqui, da dinâmica da palavra de Deus, no sentido de que ela está movendo, ela não está limitada ou parada, ou seja, ela move e nesse seu mover, ela atua, ela influencia, ela sustenta, ela renova, ela restaura, amém? Essa é a palavra do Senhor. Nenhum crente para dar um glória a Deus. Glória a Deus. Viu? Depois dizem que o professor de teologia que é frio, viu? Vamos lá, mas tudo bem. Então assim, a palavra então é liberada e o mundo vem a existir, né? É o Salmo 33, o 6 e o 9, que nós vimos na aula passada, né? Onde o salmista fala ali, irmã Eva, claramente, né? Que os céus pela palavra se fizeram, né? E tudo que existe neles, ou seja, o exército, né? Aqui é uma linguagem figurada, né? Quando fala o exército deles, está falando de tudo que neles existe, né? Nos céus, se fez pelo sopro da boca do Senhor, né?
E o verso 9 ele diz que ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Só dando uma relembradinha aqui para nós engatar o slide de onde nós paramos. Tá? Isso aqui é importantíssimo, nós vamos trabalhar bastante esse conceito hoje. Tá? Que conceito? Que de acordo com as Escrituras, Deus criou tudo a partir do nada. Né? É o vazio físico. Tá? Então assim, a criação, ao contrário, Malaquias, de alguns relatos de outras religiões, ela não vem de terra, de ar, de fogo, de água, ou, irmão de Sante, de um elemento, né? um quinto estado da matéria, né? ou alguma coisa esquisita assim, né? Não, a criação, né? Ela vem a partir do nada. Tá? A partir do nada Deus cria tudo. Boa perguntinha de prova isso aqui, né? Como que se chama isso teologicamente? Que a partir de nada Deus cria tudo, né? Ex nihilo é uma expressão latina, tá? Que significa exatamente isso, a partir do nada. E a fundamentação bíblica está aqui em Romanos 4,17, onde Paulo vai dizer, né, que Deus chama a existência as coisas que não existem. Amém? Bom, relembrando ainda, né, estamos na página 27, mas eu estou relembrando o finzinho da 26 com vocês. Tá? O método da criação. O método da criação, né, é claro. Deus criou e o fez através da sua palavra. Amém? Então, isso aqui é muito importante, porque nós vemos que a palavra de Deus, né, ela é o próprio Deus. Amém? Por exemplo, quando nós pensamos em termos de alguém que honra aquilo que diz, né, nós poderíamos dizer então que o caráter de um homem é a sua palavra. Sim ou não? Sim. Então poderíamos dizer, né, não só o caráter de Deus é a sua palavra, né, mas ele é a própria palavra. Afinal de contas, o verbo, a palavra, se fez carne. Amém? Então, por que é importante ter isso aqui em mente? Né? Porque Deus fala a partir de algo que Ele pensa e projeta. Então, qual é o método da criação? A criação segue um método. Né? Ela se dá através da palavra, mas não é uma palavra assim falada de qualquer jeito, não é uma palavra assim falada ao acaso, né? É uma palavra falada a partir de um projeto previamente estabelecido, de um projeto previamente pensado, Patrícia, de um projeto previamente arquitetado. Isso é importante por quê? Porque hoje, Eliane, um dos maiores debates com relação a esse assunto da criação, né, é justamente com o pessoal que vai defender a ideia que tudo vem a partir do acaso. Né? Então, a partir de uma desorganização e de uma explosão casual, então tudo passou a existir. Isso vai exatamente contra, né, o caráter do Criador. Né? Por quê? Porque é impossível que do caos e de uma absoluta desordem que aparentemente não teria ninguém, nada controlando aquilo ali, é impossível que de uma coisa dessas venha uma perfeição, venha uma ordem, né? Venha algo perfeitamente projetado,
pensado, arquitetado e que funciona muito bem. E qual é o nome desse algo? O universo. Ok? Bom, depois eu vou esclarecer, vai clarear mais. Tá? Então, assim, outra coisa importante aqui, Deus dando nome a tudo que Ele cria, né? Por que isso é importante, pastor Milo? Porque esse detalhe de nomear todas as coisas criadas aponta para o fato de que Deus, em última análise, é o possuidor delas, né? Quer dizer, você escolheu o seu nome quando nasceu? Sim ou não? Não. Quem escolheu? Os pais. Você veio de quem? De um pé de repolho ou do seu pai e da sua mãe? Você veio dos seus pais. Eles te deram o nome, não foi você que escolheu. Por que eles te deram o nome? Porque eles eram os nossos donos. E quando é que eles deixam de ser os nossos donos, biblicamente falando? Quando casamos, porque a ordem é deixar o homem, pai e mãe, apegar-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne, né? Mas aí você sai debaixo do domínio do papai e da mamãe, mas você não anda por aí desgarrado no pasto, como diz o gaúcho, não. Você vai passar a ter um outro dono ou dona. Quem será seu dono? O seu cônjuge, exatamente. E acima de tudo isso está o dono maior, que é Deus. Amém? Glória a Deus. Então, assim, não pense que porque você casou e saiu da casa do papai e da mamãe, que você não tem dono. Não, você só mudou de dono aqui na terra. Porque se você arrependeu, confessou os pecados e entregou a vida para Jesus, no céu, no mundo espiritual, o seu dono nunca muda. É Deus, né, na pessoa de Jesus Cristo, que comprou você pelo preço do seu sangue, né? E comprou a mim também. Aleluia, né? E que confirma essa posse, essa propriedade, né? Quando nos concede o seu Espírito Santo, que é o selo, que é o penhor da nossa salvação, que é a garantia da nossa salvação, né? Que é a marca de posse dele na nossa vida, né? Qual é a marca de posse de Deus na vida dos seus filhos? É a presença do Espírito Santo morando neles. Eu não estou falando de dom de Espírito Santo nenhum, estou falando da morada do Espírito Santo nos seus filhos. Exerçam eles dons espirituais ou não, isso é outro departamento, né? Mas na terra você só muda de dono, né? Então antes era papai e mamãe, casou, né? É o esposo, o cônjuge ou a esposa, ok? Muito bem, e nenhum dos dois, no caso dos cônjuges, pode reclamar mais autoridade do que o outro, porque na mesma intensidade que o marido manda na mulher, a mulher também tem autoridade junto com o marido. A diferença está nos papéis, porque o marido tem um papel de cobertura como cabeça, mas a mulher tem um papel de conjuntura como pescoço. Pastor, quando se torna uma carne, ela não tem mais tamanho indiferente, né? Sim, é uma só carne, no sentido que não há mais separação. Isso, mas assim, dá a entender que é um tamanho só, né? Que não se divide. Assim, a estatura, diz a Escritura, é a estatura de Cristo, né? Essa é a estatura. Amém? Bom, mas isso volta aqui. E aí nós chegamos aqui na página 27, meus fofinhos. Tal método criativo
conforme relatado em Gênesis, refuta, ou seja, desconsidera, né? Vai contra algumas crenças humanas. Primeira coisa, a criação bíblica rejeita o ateísmo. O que é o ateísmo? É a crença que nega a existência da divindade. Por que a criação bíblica rejeita o ateísmo? Ora, porque Deus é apresentado como Criador do universo. Quer dizer, se o relato da criação está nos dizendo que teve um Criador e esse Criador é Deus, não há sentido então em eu querer afirmar que Deus não existe. Eu posso até afirmar, mas a prova que isso é uma bobagem é o próprio universo à minha volta. É a própria criação à minha volta. A criação esta, inclusive, que eu mesmo faço parte dela. Então, aqui já cai por terra. Outra coisa, né? Todo o ateu, ele crê. No que ele crê? Ele crê que Deus não existe. Mas o fato de eu crer que Deus não existe já pressupõe que Deus exista. Por que, Eliane? Porque eu não posso negar o que não existe. Por que me daria eu o trabalho de negar algo ou alguém, Cristina, que não existe? Então, a partir do momento que eu nego a existência, filosoficamente falando, né, eu acabo confirmando-a. Por quê? Porque ninguém nega o que não existe. Ok? Tá, deixa eu ir adiante. Senti que as catraquinhas... Saiu uma fumacinha, né? Mas vamos lá. Boa pergunta de prova. Boa pergunta de prova. Agora, a criação bíblica também rejeita o panteísmo, pessoal. O que é panteísmo? É a crença de que Deus não é uma pessoa, mas sim que todas as manifestações da natureza no universo são Deus. Você já viu esses papos por aí? Deus é o sol, Deus é a terra, Deus é o planeta, Deus é a árvore, Deus é o papagaio, Deus é o macaco, Deus é a pedra, né? Isso é panteísmo. O panteísmo acredita, né, que aquilo que compõe a criação, tá, é uma emanação de Deus. Então a ideia é mais ou menos o seguinte: é um Deus eterno, gigante, né, que coloca um pedacinho de si, vamos dizer assim, dentro de cada coisa criada. Então essa coisa, ou esse ser, também seria Deus, porque afinal de contas teria a sua essência. Isso é panteísmo, cuidado. Mas por que o relato da criação bíblica rejeita isso? Porque Deus é apresentado nas Escrituras como transcendente. Quer dizer, Deus cria, mas Ele cria de fora para dentro. Ele não está dentro da criação. Ele não faz parte da criação. Deus não... Oi? Ele não é descendente. Sim, É transcendente. Deus, ele não pode, vamos dizer assim, aliás, poder até ele pode, porque nada é impossível a ele, mas ele se restringe com respeito a fazer parte da criação. Por quê? Porque se assim fosse, ele seria contido por essa criação.
E a partir do momento que algo pudesse contê-lo, pastora Simone, esse algo seria Deus e não ele. Aí você vai dizer, tá, mas e Jesus? Jesus é outra história. Aí Jesus é tremendo, né? Porque aí Jesus é Deus que consegue entrar na criação, fazer o que tem que fazer dentro da criação, ou seja, buscar e salvar o que estava perdido, né? E restaurar a criação, né? E é o tema da minha mensagem desse último domingo, que eu espero que você tenha assistido no YouTube, dado like, né? Onde eu falei sobre ali a oração como sendo uma ferramenta para reconectar o homem com a autoridade que Adão tinha lá no Éden. Se não viu, veja essa mensagem, né? E o que acontece? Ele consegue entrar na criação, fazer o que tem que fazer na criação, restaurar a autoridade do homem, né? E sair da criação sem macular-se, sem deixar de ser Deus, sem... Amém? Vocês vão ver quando chegar em cristologia, meu irmão, aí vai voar a tampa da chaleira na cabeça de vocês, né? Muito bem. Então Deus está acima da sua criação, sempre acima, tá? Rejeita o politeísmo. Aí não confunda panteísmo com politeísmo, né? O que é o politeísmo? A crença que alega existir mais de um Deus. Você viu que eu botei ali Deus com D minúsculo, né? Por quê? Porque o relato bíblico afirma claramente que existe um só Deus, Criador de todas as coisas. Ah, mas e os outros deuses? A Bíblia diz, os deuses dos povos não passam de ídolos. Eles são coisas vãs. O apóstolo Paulo no Novo Testamento vai dizer, porque há muitos que se dizem deuses e senhores, né? Mas um só Deus e Pai, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Rejeita o materialismo, o relato bíblico da criação. Nós estamos vendo, Cristina, o que ele rejeita, né? o que não encaixa no relato bíblico da criação, Eliane, o que não é compatível com este relato. Então, rejeita o materialismo. O que é materialismo? É a crença que a matéria é a única realidade e tudo no mundo pode ser explicado a partir dela. Tá? Então, por exemplo, pessoas que alegam que depois que morrer o corpo vai se decompor e tudo acabou. Né? Tudo... Ah, mas o destino eterno, não existe isso, alegam eles. Né? Tudo acaba num grande nada. Isso é materialismo. Né? Porque declara que a matéria, o relato bíblico declara que a matéria teve um começo específico e um Criador. Ora, irmã Eva, se a matéria tem um início, tudo que tem início terá que um dia ter um fim. Muito bem. Agora, se ela teve início, ela teve uma fonte, Francisco, não é verdade? Muito bem. Tudo que tem uma fonte, que tem uma origem, tem que ter um Você sai de carro de Paranaguá para ir a Curitiba. Quando você chega em Curitiba, você chegou ao seu destino. Então, tudo que tem um começo tem um fim, tudo que tem uma origem tem um destino. Então, como é que eu sei que o materialismo, Osmair, não é verdade?
que tudo não acaba num grande nada, mas sim que existe uma vida eterna, que existe uma vida após a morte, que o homem volta para Deus que o criou, né? Simples, eu sei disso por quê? Porque a sua origem é Deus. Consequentemente, ele vai ter um destino, que será também Deus. Por isso que a Escritura vai dizer que o Senhor é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Você vai dizer, mas como é que pode a origem ser ao mesmo tempo o destino? Pode, porque ele está além da criação. Se ele está além da criação, se ele está por fora da criação, renovando, coordenando, controlando tudo e todos, então ele não é afetado pelas mesmas leis que regem a criação. Portanto, no que diz respeito a ele, a Deus, ele pode perfeitamente ser destino, origem, início, fim. E isso não é de forma alguma incompreensível, isso não é de forma alguma ilógico no que diz respeito a Ele, a Deus. Pode ser para nós, mas para Deus não. Muito bem, estou ouvindo as peças funcionando. Vamos lá. Vamos lá, que é recém primeira meia hora de aula. Rejeita o dualismo. O relato bíblico da criação, pessoal, rejeita o dualismo. O que é dualismo, Malaquias? É a crença na existência de dois princípios contrários, irmã Eva, antagônicos, né? Então o bem e o mal. Você já viu esse negócio, né? Que é o equilíbrio entre o bem e o mal que cria todas as coisas. Os orientais acreditam muito nisso, né? Você já viu aquele desenho do Yin e do Yang que os budistas, esse pessoal aí da filosofia oriental usa, o pessoal da yoga, né? Que é aquele círculo que tem uma parte branca com um ponto preto e uma parte preta com um ponto branco, né? Eles dizem que ali é o equilíbrio perfeito da natureza, quer dizer, que a parte preta ali é a parte negativa, né? Do cosmos, e a parte branca é a parte positiva. Mas no preto tem um ponto branco porque eles dizem o seguinte, né? Em todo o mal sempre há um princípiozinho de bem. Olha a mentira do diabo aí. É certo que se comerdes não morrereis. Não foi o que o diabo disse? É a mesma coisa da filosofia do Yin e do Yang, né? E aí na parte branca tem um ponto preto, porque eles dizem, não, em todo bem sempre tem uma pitada também do mal. Isso é uma mentira, né? O que é trevas, o que é luz. E a Bíblia é clara, não há comunhão, não é o que diz sua Bíblia? Não há comunhão entre luz e trevas. Então, como é que chama isso? Dualismo, né? Por quê? Porque o relato bíblico, Francisco, ele apresenta Deus como o único Criador, amém? E o reconhece como tal, e a Bíblia vai dizer, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Você vai dizer, professor, mas esses negócios aqui que nós estamos vendo, está muito filosófico, quando é que eu vou usar esse troço aqui na prática? Eu vou te dar exemplo, aquela pessoa que chega lá no teu serviço, e de repente vai te dizer o seguinte, que qual a origem do mal? Vai olhar para a tua cara e vai dizer assim, mas você diz que o seu Deus é o Criador de todas as coisas, então Ele criou também o mal?
Não! Mas então qual a origem do mal? Me explique. Aí você vai lembrar de aulas como essa. O que é o mal? A ausência do bem. O mal, para existir, não precisou nem precisa ser criado. Basta que o bem se torne ausente. Amém? Esse tipo de perguntinha. Quer ver outra perguntinha? Aquele cara que vai chegar lá, até na igreja, e vai dizer assim: o diabo, antes de ser diabo, era anjo, né? Era. Quer dizer então que a origem do diabo é Deus, porque Deus que criou todos os anjos? Me explique. Aí você vai lembrar de aulas como essa. A origem de tudo e de todos é Deus, Porém, a partir do momento que cada um busca estabelecer o seu próprio destino, não aceitando o destino por Deus para ele estabelecido, ele entra por um caminho de corrupção. Que foi o que aconteceu com Lúcifer, que significa o filho da luz. Mas decidiu, num determinado momento, que seria como Deus. Inclusive é a mesma tentação com a qual ele tenta Adão e Eva, Vocês serão como deuses. E a mesma coisa que aconteceu com ele, que se tornou daí em diabo. Por quê? Porque ele a si mesmo se corrompeu. Afinal de contas, Deus a ninguém tenta. Não é verdade? Não está na Bíblia, nem mesmo ao diabo. Pelo contrário, a Bíblia diz que cada um é tentado pelas suas próprias concupiscências. Isso vale para homens e também para anjos. Então, professor, como que você conheceu o mal? A partir do momento que ele cobiçou uma posição que não era dele. Que posição? Dentro dele mesmo. O trono de Deus. Ele se corrompe, ele se autocorrompe. Volto à escritura, ninguém diga que por Deus é tentado, porque Deus não tenta ninguém. Cada um é que cai nas suas próprias concupiscências. Então, a partir do momento, o relato lá da escritura é claro, subirei ao mais alto dos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Então, a partir do momento que ele almeja uma posição que não era sua, então ele se corrompe. Amém? Fale, irmã. Então, como que vai acontecer isso que estava lá no céu? Oi? Como que aconteceu isso se ele estava lá no céu, junto com Deus? Como que tinha esse desejo de ser maior que Deus? Boa pergunta, o que ela está perguntando é o seguinte: como é que o mal, entrou no céu? Na verdade, o mal, ele não entrou no céu, ele entrou no anjo que estava no céu, É um cavalo de Troia. É uma discussão antiga já nessa dos anjos, Sim. Sim, exatamente. Mas assim, ele entra no anjo. O céu é uma atmosfera, o próprio nome diz, celestial. Só que aquilo, você tem que entender o seguinte: não é só o mal que corrompe. O bem, a partir do momento que se
que se deseja, vamos dizer assim. Você já ouviu aquele ditado, o inferno está cheio de boas intenções, né? A partir do momento que eu ajudo alguém com intenção, eu estou fazendo. A questão está na motivação. A motivação é que pode te levar à corrupção. Tá? Quer dizer, e é por isso que a própria Escritura diz que Deus sonda as motivações do nosso coração. Isso é tão sutil, né? Isso é muito sutil. Né? Agora, por isso que, deixa eu trazer mais para a terra, que esse negócio está ficando muito para o céu, daqui a pouco vocês saem voando. Vamos para a terra, né? Agora domingo que vem aqui na igreja é ceia. Por isso que a ceia sempre traz aquele lembrete: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de ter a comunhão, de comer do pão e beber do cálice. Por que isso é tão importante, né? Porque muitas vezes eu posso estar bem intencionado, mas no propósito errado. E aí aquela boa intenção, aquele suposto bem, será um elemento de corrupção para mim. De maneira que o bem que em mim houver pode perfeitamente se transformar em mal. Vamos dar um exemplo assim mais histórico para vocês entenderem, né? Eu que gosto de teologia histórica, né? Os anjos então têm livre-arbítrio, né? Sim, não. Todos os seres criados têm livre-arbítrio. Por isso que entrou. Condicionado, mas tem. Né? Como assim? Condicionado à soberania. Eu vou até onde Deus me permite. O livre-arbítrio pleno é atributo só de Deus, né? Porque... Só para deixar, esclarecer a pergunta. Não, sim. Por que Lúcifer teve esse desejo? Sim. Ele permitia Sim. esse sentimento, né? Sim. Cabia ele agora fazer o quê? Sim. Sobre a palavra, né? Sim, o livre-arbítrio é condicionado à soberania. Né? Livre-arbítrio pleno, só Deus. Eu tenho esse pensamento, mas infelizmente só ele desejou aí, né? O problema é que ele convence um terço, né? Ele convence um terço, que se deixam levar e se transformam em demônios. Né? Quer dizer, o que é um demônio? Um demônio nada mais é do que um anjo corrompido. Não é um outro tipo de ser, é anjo. Só que é um anjo com a motivação errada. É um anjo que esse livre-arbítrio condicionado à soberania de Deus o encaminhou para um outro lado. Você lembra de Guerra nas Estrelas, Star Wars? Né? Tinha o pessoal Jedi e o pessoal do lado negro da força. Né? Você assistiu? Espero que tenha assistido. Pelo amor de Deus, né, irmão? Pleno século XXI, velho. Se não assistiu Star Wars, aí eu vou arrancar os cabelos que eu não tenho, né? Se não assistiu, assista, pelo amor de Deus. Mas o que é o Darth Vader lá? Né? O que é o Darth Vader? Né? O Darth Vader nada mais é do que... O Darth Vader nada mais é do que um cavaleiro Jedi, que era os caras do bem naquela saga lá. Só que é um cavaleiro Jedi que se corrompeu, foi para o lado negro da força. Quer dizer, você vê que ele usa, né, aquele poder que eles têm ali naquela saga, aquilo ali é uma saga, né? Você vê que ele usa aquele poder daquela história, daquela saga ali, né, para os seus próprios propósitos, os seus próprios interesses, os seus próprios benefícios. Você vê que ele manipula e até assassina, né, pessoas ali naquele filme, usando aquilo ali. Então, teve um pregador na Betel uma vez que ele falou o seguinte: o livre-arbítrio não serve para servos de Deus. Ele falou: é uma ferramenta que nós não podemos nem pensar em usar. A gente tem que ser servos e acatar o que o Pai falou e seguir para ele. Não, tudo bem, mas a partir do momento que eu decido acatar o que o Pai falou, já é uma decisão que eu tomei, entendeu? Então... Mas tem sentido isso. Não, ele falou... No caso do livre-arbítrio, eu posso
Não vai ser. A escolha é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu também. Vou repetir, a escolha é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu posso escolher fora do propósito de Deus? Posso. Mas o que o homem plantar, ele colherá. Depois eu serei obrigado a colher. Então sempre é bom escolher alinhado com a vontade de Deus, né? É uma oração que eu gosto muito de fazer, né? Não a minha vontade, Senhor, mas a tua. Inclusive o Senhor orava assim: seja feita a tua vontade. Existe alguém que tenha mais liberdade de escolha do... Olha a pergunta. Existe alguém com relação a Deus que tenha mais liberdade de escolha do que o próprio Deus? Vou repetir. Existe alguém com relação a Deus que tenha mais liberdade de escolha do que o próprio Deus? Sim ou não? Não. Não. Claro que não. Quer dizer, se o próprio Deus, na pessoa do Filho, que poderia ter a plena liberdade de escolha, porque o Filho sim tinha livre-arbítrio pleno, chegou e disse para o Pai: não a minha vontade, mas a tua. Então quanto mais nós. Por isso que eu digo, o nosso livre-arbítrio ele é condicionado a quê? A soberania. E isso é importante porque aí faz o contrapeso. Pastor, Oi? como seres celestiais, para mim cobiçar, eu não teria que ter o desejo? Tá, tem que ter o desejo. E o desejo foi gerado a partir do momento que ele almejou uma posição que não era dele. Claro. Os seres criados, eles são criados com vários atributos, inclusive desejo. Se você chacoalhar um bifitos para minha cachorra lá, que é um ser criado, ela vai babar, ela tem o desejo de comer aquilo ali. Toda hora se eu deixar. Então, é óbvio. Claro. Seres físicos e espirituais são dotados de desejo. Agora, o desejo é contrabalanceado pela obediência. Quer dizer, nem tudo que eu desejo eu posso. Por quê? Porque eu não devo desejar a partir do momento que esse meu desejo ultrapassa a fronteira da obediência. Mas Lúcifer, o seu desejo ultrapassou essa fronteira. E aí ele se corrompeu. Muito bem, vamos adiante. Eu acho que está dando para... Nessa parte aí entra aquele versículo lá ou nada a ver? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Indiretamente entra. É que aquilo ali está mais associado à questão do domínio próprio. Sim. Com relação ao domínio próprio que eu devo ter, né? Quer dizer, então tudo é lícito, mas não convém, né? Por que não convém? Porque vai contra o propósito, né? Então eu tenho que ter domínio próprio. É uma coisa mais relacionada aqui, né? Muito bem. Rejeito o humanismo. O que é o humanismo, Francisco? É a crença moderna, racionalista, no homem, que seria capaz de se aperfeiçoar e autorrealizar por sua conduta ética, habilidades, capacidades, etc. Então o humanismo, é rejeitado pelo relato bíblico da criação. Vocês já viram essa conversa aí?
que você vai pelo domínio próprio, por uma boa moral, por bons costumes, por boa educação, por bom convívio, você vai então se aperfeiçoando, né? É o papo daquele pessoal assim, por que que Deus vai me mandar para o inferno se afinal de contas eu não roubo, não mato? Já viu essas conversas por aí, né? Isso é humanismo. Quer dizer, a partir do momento que eu penso que eu sou merecedor do céu, porque eu não faço mal para ninguém, por outro lado, eu estou indiretamente dizendo, então, que eu posso me auto-realizar, me auto-salvar. Ora, se eu pudesse me auto-salvar, não haveria necessidade de um Salvador ter vindo. Então, isso anula a obra de Cristo. Para que Salvador? Se o homem pode se auto-salvar, se auto-aperfeiçoar e blá, 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 blá. Né? Então, isso aqui é uma doutrina teológica, né? Eu já preguei aqui na igreja, que é a questão ali da depravação total, né? Então isso é uma perspectiva teológica que aqui na nossa igreja aqui, eu estou falando de igreja local aqui, né? Comunidade, nós cremos nisso aqui, na depravação total do homem. Então, para nós, não há nada no homem sem Deus, sem Cristo, né, que possa se aproveitar. Ele precisa arrepender-se e crer, ele precisa ser convertido, regenerado, né? Para nós ele é inimigo absoluto de Deus e completamente sucateado, e não há nada nele sequer que queira Deus. Mas então como é que ele vai se arrepender e crer? Porque aí a palavra pregada vai colocar uma semente nele, que vai gerar essa sede, esse querer por Deus, mas ele em si, inerente a ele não tem nada. Por que eu estou dizendo que aqui nós temos assim, que tem outras correntes teológicas que dizem não, apesar de decaído, existe no homem algo que leve ele a querer Deus. Mas será que se ele não se arrependesse naquele momento que ele quis ser Jesus, será que Jesus não perdoaria ele? Quem? Você está falando? Do diabo? Não. Isso é um outro ponto, né? Como também no caso lá de Adão e Eva, lá que quando a Eva comeu a maçã, né, não tinha acontecido nada, mas quando Adão comeu, aí foi aberto. Mas será se eles não pedissem perdão, Deus também não tinha perdoado? Não, mas eles pediram perdão e Deus perdoou, só que a consequência eles tiveram que colher. Não, eu tô falando perdoar e ficar lá. Não, porque se eles ficam lá, Deus então vai quebrar uma palavra que ele dá, e aí então vai corromper a própria natureza de Deus. Deus não pode quebrar o que ele fala. Não, e também vai contrabalancear com a questão da justiça de Deus. Deus é absolutamente justo. Seria injusto Deus deixá-los naquele ambiente, por mais que isso tenha doído ao coração de Deus ter que expulsá-los. Tá? E assim, o diabo não tem arrependimento, por quê? Porque ele não é parte da criação como nós. Tem que cuidar muito com isso, tá? Porque nós olhamos muito da nossa perspectiva, do nosso ponto de vista. Agora não esqueçam que o diabo, ele não é um homem caído para se arrepender. Ele é um espírito, ele é um anjo caído. Quer dizer que as leis que regem seres angelicais não são as leis que regem os seres humanos, a criação, os seres encarnados. É outra história.
Então, a partir do momento que ele se corrompe totalmente e eternamente. Eu pergunto para vocês, quando que um anjo morre? Nunca. Por quê? Porque ele é um ser de uma categoria celestial, portanto, né? Ele não tem nascimento e nem a época que ele vai morrer. Anjo não tem prazo de validade, né? Em termos de idade, né? Anjo velho, anjo não existe isso, né? Então você percebe, né? Mas assim, a Bíblia diz que lá no fim dos tempos Deus vai lançar o diabo e todos os que o seguem, inclusive os anjos caídos, né? No lago de fogo, enxofre e tal, mas aí não será uma morte, será uma aniquilação, é um outro processo que vai acontecer. Então as leis que regem Lúcifer, que não é mais Lúcifer, é Satanás, né? E os demônios que são anjos caídos, que o acompanharam na sua sedução, na sua rebelião, não são as leis que regem nós. Então, cuidado com isso, tá? Porque tem gente que tem essas viagens aí, irmãos, que querer pregar para o diabo. Eu já vi gente com essas ideias, né? Tem gente que acha que o diabo vai se arrepender. Não. Eu já ouvi esses papos. Não, o diabo é o adversário, né? A própria palavra Satanás significa o adversário. É da natureza dele, é intrínseco a ele opor-se a Deus. Então, sem chance, esqueça. O diabo vai ser diabo, tá? O relato bíblico da criação, ele rejeita o evolucionismo, pessoal. Aqui vocês já ouviram falar bastante disso, evolucionismo e tal, né? Darwin, né? Escreveu A Origem das Espécies, né? Rejeita o evolucionismo, a crença de que o homem evoluiu. Isso aqui está assim muito simples, tá? Porque isso aqui vai muito mais a fundo. Eu só botei aqui num parágrafo, tá? Então, evolucionismo assim, a muito grosso modo, tá? É a crença de que o homem evoluiu de um organismo unicelular. Exemplo de organismo unicelular, quem estudou biologia? A ameba, né? Lentamente, por milhares de anos, até tornar-se o que é hoje. Então, o relato bíblico da criação rejeita isso. Por quê? Porque Deus e seus atributos eternos são revelados em sua criação completa. Então, a criação foi completa e perfeita. Agora nós vamos falar de palavras usadas para descrever a criação em Gênesis 1:1. Amém? Por que é importante essas palavras? Porque essas palavras, elas têm um significado original específico. Então, o que diz ali no parênteses, Gênesis 1:1? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Né? Amém? Bereshit bara Elohim het hashamayim ve'et haaretz. Em hebraico, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Muito bem. No princípio é a palavra Bereshit. Bereshit em hebraico é substantivo absoluto. Sublinha ali, absoluto. Por que é importante entender esse substantivo absoluto Bereshit? Porque justamente está mostrando que todas as coisas foram criadas de forma absoluta, dentro de Deus. Isso aqui é importante.
Todas as coisas foram criadas de forma absoluta dentro de Deus. Como assim, professor, dentro de Deus? No aspecto do projeto. Amém? Todas as coisas foram criadas de forma absoluta dentro de Deus. Quando, Cristina? Quando Deus as projetou na eternidade. E aí, irmã Eva, ele coloca para fora esse projeto, ele executa o projeto, ele exterioriza o projeto. O que eu estou querendo dizer de Santi? Que a criação, então, toda, primeiro ela acontece em termos de projeto, ela é toda projetada, e a partir do momento que Deus projeta, ele já está criando. Criando o quê? O projeto. E aí então, quando ele executa, Francisco, o projeto, aí então aquilo se torna ou toma forma física. Deixa eu esclarecer melhor, porque vocês estão me olhando com cara de quem ainda não captou o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, que todas as coisas primeiro existem no mundo físico, para depois virem a existir no mundo espiritual. Todas as coisas primeiro existem no mundo espiritual, para depois elas virem a existir no mundo físico, no mundo material. Qual a relevância disso, Eliane? A relevância disso é o fato de que então tudo que é criado primeiramente no espiritual. Quando o pastor Chico faz o projeto do móvel, ele já existe no projeto. Isso. O projeto de vida, depois constrói. Isso. E da onde que vem isso? Do fato de que nós somos criaturas de Deus. Portanto, a nossa maneira de criar de uma forma limitada nada mais é do que um reflexo da maneira dele criar de uma forma ilimitada. O que comprova, Osmair, que nós viemos de Deus? A nossa capacidade criativa é uma grande prova disso, porque assim como Deus cria ilimitado, nós também criamos, só que de forma limitada. Mas você percebe, Patrícia, que a metodologia, o modus operandi, a maneira de fazer a coisa é a mesma. Primeiro o projeto, e no projeto aquilo já passa a existir. E depois, então, isso é executado, é materializado. Aí você está me olhando com essa cara pensando, tá, pastor, beleza. Mas e a prática? O que me interessa isso? Onde que eu uso isso na prática? Ora, se as coisas primeiro são criadas no mundo espiritual, para depois serem materializadas ou executadas e surgirem no mundo físico, quando eu quero então mudar uma coisa no mundo físico, eu preciso ir aonde primeiro? No mundo espiritual. No mundo espiritual. Por quê? Porque lá está a origem de todas as coisas. Professor, ainda não entendi. Deixa eu esclarecer melhor. Vou dar o testemunho da minha casa própria. Em 2006, eu morava de aluguel em 2006 aqui na Governador Manuel Ribas, pertinho ali da pracinha do Araçá. Pagava aluguel numa marra danada, porque também tinha o aluguel do barracão da igreja lá no Bockman, inclusive era do mesmo dono. E aí assim, sabe aquele mês assim, que você não sabe o que vai fazer com todos aqueles boletos?
Foi sabe aquele mês assim, que é justamente o mês assim que 80% dos dizimistas da igreja não dizimam? Às vezes acontece essas coisas, né? Não era para acontecer, mas às vezes acontece, né? Pois é, foi num mês desses, né? Foi num mês desses que um belo dia o dono da casa, que era o mesmo dono do barracão, bateu lá e disse assim: vou vender a casa, você precisa sair. Ora, eu não tinha dinheiro nem para fazer a mudança, quanto mais para alugar uma casa. Ele já botou uma placa, Patrícia, e já foi levando gente. 2, 3 vezes na semana ele aparecia lá com uns caras que eu nunca vi na vida lá, e nós tínhamos que deixar ele entrar para mostrar a casa, uma situação complicada, né? E eu não podia nem ficar bravo, porque eu pensei assim, né? Aonde que eu vou achar alguém que me alugue um barracão para a igreja por 300, pastor Miro, como eu pagava na época? 500, não, 300. A casa é 300. Não, o barracão 300, quando nós saímos de lá estava em 350, me lembro bem. Era uma galinha morta várias vezes, não uma só, né? Tão morta que já era uma canja, né? Então eu pensei assim, eu não vou engrossar com esse cara, porque aí além de eu perder a casa, ele me tira o barracão também, estou frito. Onde é que eu vou enfiar a igreja? Né? Aí o que eu fiz? Fui falar com Deus, porque se você quer mudar coisas no mundo físico, primeiro vá no mundo espiritual, porque a origem está lá. E fui falar com Deus, e Deus me disse assim: eu quero que você faça 21 dias de propósito. E eu comecei, só que na primeira semana eu comecei orando para alugar uma outra casa. E Deus chegou e me disse assim: você está orando para alugar uma casa, mas eu vou te dar uma casa. Eu digo: estou ficando louco, não tenho dinheiro nem para fazer a mudança. E Deus me disse assim: continue orando pelas manhãs aqui, e à tarde você vai nas imobiliárias. E aí pense, duro, pedalando uma bicicleta, amarrava a bicicleta no poste na esquina, entrava na imobiliária como seu doutor, assim. Quero ver os imóveis aqui que estão disponíveis. Tinha R$1 no bolso. E os corretores tudo animados, mostrando imóvel, achando. Eu não tinha nada, tá? E eu continuei orando. Quando chegou na última semana de oração, eu tive uma experiência. Eu estava orando e veio um peso muito forte, muito grande em cima de mim. E aquilo foi tão pesado que me achatou e eu caí deitado no meio do chão lá do barracão, lá da igreja, e fiquei deitado lá sem conseguir nem falar por várias horas. E eu pensei: meu Deus do céu, será que é algum demônio? Será que é algum ataque? Será? E eu não conseguia sair. E Deus, algumas horas depois, falou assim para mim: você não está pedindo uma casa? Eu digo: estou. A casa acabou de vir do céu sobre a sua cabeça, é o peso da casa que você está sentindo. Você acabou de receber a casa. Literalmente a minha casa caiu do céu. Aí ok, terminou o propósito, voltei para casa, mas nada acontecia e eu comecei a ficar desesperado. Eu disse: mas eu devo estar ficando louco? Deus, a casa veio sobre mim, eu sei que ela está aí. E
Deus disse assim, um dia de tarde, vá na caixa do correio. O homem já estava apertando para nós sair da casa. Quando eu cheguei na caixa do correio, eu abri, tinha um envelopinho que eu tenho guardado até hoje. Sabe o que estava escrito no envelope? A resposta de Deus. E dentro do envelope estava um versículo da Epístola aos Hebreus, dizendo, nunca te deixarei, nem te abandonarei. E aí Deus me disse, escreva uma carta para fulano de tal. Uma pessoa que não era nem crente, conhecido de longe. E eu escrevi uma carta para essa pessoa. E Deus me disse assim, não fale nada do que está acontecendo, só escreva a carta e tal. E eu mandei a carta. Passou alguns dias depois, essa pessoa me ligou e disse assim, tudo bem, pastor? Tudo bem, recebi tua carta. Aí ele disse assim, quando a tua carta chegou, eu estava saindo de carro com a minha mulher, nós estávamos indo para a praia, o carteiro entregou do carro, e eu fui lendo, ela foi lendo para mim no carro. E quando ela estava lendo para mim, uma voz falou comigo, e me disse, você precisa ajudar ele. Eu estou ligando para saber o que está acontecendo aí que o senhor precisa de ajuda. Aí Deus me disse, agora você conta tudo. Aí eu falei tudo o que estava acontecendo. Aí teve todo um processo, num primeiro momento essa pessoa ia me ajudar a financiar, mas como eu sou autônomo, muito difícil e tal, né? Aí ele disse assim para mim, procure uma casa que seja perto da avenida, perto da escola dos teus filhos, num lugar alto, assim, gente de visão, né? E eu estou indo aí, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, de 2006, ele veio aqui com a esposa e mais um homem todo engravatado, que era o seu corretor. Para vocês terem uma ideia, esse homem ele era tão rico, que a imobiliária desse sujeito que ele trouxe com ele, só administrava os imóveis dele. Estou falando de um cara que era dono de shopping center lá no Rio Grande do Sul, um grande industrial. E aí, eu tinha um Monza velho 89 a álcool, que tinha até barata dentro. Disse assim, vamos ver as casas, eu quero ir no seu carro. Eu não sabia o que fazer, porque até a porta do carro amarrava com um arame. Imagina, o ricaço andando no meu calhambeque. Só que quem é, né? Quem é humilde, né? E aí andamos, quando chegou na casa que eu moro hoje, que nós entramos, a mulher dele, que também não é crente, disse assim, eu senti um bom astral aqui. Aí ele disse assim, para o corretor dele, fulano, olha a documentação aí se está tudo certo, porque gente assim não faz negócio errado, né? O cara olhou e disse, não, está tudo certo. Ele perguntou para o corretor daqui, ligue para o proprietário, veja se ele está na cidade. O cara ligou e disse, não, está na cidade. Diga para ele que daqui 15 minutos nós vamos se encontrar lá na imobiliária do senhor, ali no centro, tá bom. Chegamos lá na imobiliária, os dois corretores prepararam o documento. Ele disse, onde é que eu assino? Pastor, assina aqui de testemunho. Cadê a chave? Pastor, vamos tirar uma foto com a chave. Tirou o talão de cheque do bolso, jogou na mesa e disse assim para o corretor que trabalhava para ele, fulano, paga o homem aí, termina o negócio, nós vamos tomar um cafezinho ali na padaria, eu e o pastor, eu vou dar essa casa para o pastor. É Deus. Eu fiquei roxo, branco, vermelho, amarelo, cor de arco-íris, de tudo que é jeito. Eu disse assim, mas como é que eu vou pagar para o senhor? O senhor não se preocupe, isso aí depois a gente conversa. A mulher dele falou assim para minha mulher, onde é que fica a catedral aqui? Ali na esquina, eu preciso ir ali.
Chegaram na porta da catedral, a pastora perguntou, mas o que a senhora quer fazer aqui? Eu quero entrar para fazer uma oração de agradecimento, porque Deus deu a oportunidade para mim e para o meu esposo vir ajudar alguém hoje. O senhor é um homem de Deus, o homem de Deus não pode não ter onde morar. Católicos, praticantes. E às vezes tem crente que reclama de pagar o aluguel do pastor, né? Católicos praticantes. Essa mulher entrou dentro da catedral, irmão de Santo, dobrou o joelho lá, chorou, agradecendo por ter me dado uma casa. Vê se tem cabimento entre nós dois. Mas entende? Você lembra? Tinha caído na minha cabeça. Morei de graça 1 ano. Depois de 1 ano, o corretor ligou e disse assim: pastor, como que o senhor quer fazer para pagar? Vocês entendem? Ele financiou para mim. Eu disse, o que eu posso pagar é o que eu pagava de aluguel lá na outra casa. Não tem problema. Perfeito. Eu vou fazer um outro contrato aqui, tudo preto no branco, né? Durante 7 anos eu paguei todo mês, depositava uma conta que era do antigo Bamerindos, lá no centro, e mandava o comprovante. Aí o homem morreu. Aí a viúva me ligou e disse assim: pastor, precisa mais mandar nada não, isso aí a gente fez para lhe ajudar, agora o meu marido já morreu, essa sua casa aí está no nome dele, isso tudo vai entrar num inventário, para vocês terem uma ideia do tamanho do patrimônio do homem. O inventário durou quase 4 anos, só para fazer o inventário. Mas o senhor não se preocupe, depois que desenrolar tudo aí no inventário, não precisa me mandar mais nada não, aí eu vou doar para o senhor. O que era para mim pagar em 20 anos, eu paguei em 7. Aí, o que aconteceu? Quando saiu o inventário, toda a escritura, toda a documentação da minha casa correu por conta deles. Eu só assinei. E aí um dia a secretária dela ligou e disse assim: pastor, preciso do número da sua conta, que a dona fulana quer mandar uma oferta. Oferta? Tá já, né, irmão? Número decoradinho já na cabeça, né? Aí ela mandou uma oferta, mas sabe qual é o detalhe, Malaquias, da oferta? O valor da oferta que ela mandou, adivinha? O valor dos 7 anos. Era exatamente o valor dos 7 anos de depósito que eu tinha feito. Eu estava sendo fiel para mim mesmo, por isso que vale a pena você ser fiel. Por isso que vale a pena você honrar quem te honra, porque às vezes você está fazendo para você mesmo e não sabe. Moral da história. Assim eu conquistei minha casa própria. Mas o que eu quero te fazer entender é que não adianta tu ficar correndo aqui, entendeu? Tu tem que entrar lá, porque lá que foi criado. Casa, carro, casamento, mulher, relacionamento, filho, igreja, emprego, futuro, neto, descendência, não sei o quê, tudo lá, meu irmão. Então tudo que existe no mundo físico é reflexo do mundo espiritual. Busque a direção de Deus, e aquilo que Deus te direcionar para fazer no mundo espiritual, você entre através da oração, através de propósitos, e faça. E aí mudou lá, vai mudar aqui. Amém? Amém. Então, pode falar. Pastor, você falou assim, Deus foi comigo. Claro, Deus tem várias formas de conversar com o homem, mas o Senhor, ele especificamente conversou como? O Senhor se deu uma certeza, uma convicção? Normalmente me vem isso na forma de uma intuição. É difícil de explicar isso, porque isso é uma coisa assim meio metafísica.
Só que assim, a chave disso é relacionamento com Deus. Então você vai mantendo, cultivando uma vida devocional. Com cada um Deus fala diferente, claro. Tem maneiras de Deus falar, né? Normalmente isso me vem na forma de como uma convicção. Parece uma voz interna no meu espírito que me traz aquela convicção do que eu tenho que fazer, né? Ou da onde eu tenho que ir, né? E assim, outra coisa que eu aprendi, quando Deus não me direciona, eu não me movo. Pode cair o mundo, se Deus não direcionar, eu não me movo, entendeu? Porque é muito perigoso você mover dessa forma, sem direcionamento, né? Então, às vezes surgem circunstâncias, até no ministério, né? Que as pessoas, às vezes, né, e querem pressionar a gente para fazer tal coisa, para tomar tal decisão, para dizer não sei o que, para ir não sei aonde. Se Deus não me direciona, eu não me movo. Entendeu? Vou sair da igreja. Pode sair. Se Deus não me direcionar, eu não me movo. Um cidadão, pastor, de muito tempo de Betel, achou que a igreja não tinha amor. E saiu da igreja. E foi com uma outra. Chegou na outra, o pastor disse: senhor, eu sei de doar a sua casa. E ir embora para São Paulo. E ele prontamente passou a casa na igreja, uma necessidade, e juntou toda a possível mobília para você para São Paulo, sem rumo. E entrou na igreja lá, que era irmã daqui. E foi falar para o pastor: pastor, assim, Deus mandou aqui para a sua igreja. Ele falou: pode conversar. E Deus não conversou nada comigo. Ele conversou com o senhor, não. Então o senhor pode falar: perdeu a casa e dá aluguel. Está fazendo o que? Se Deus não direcionou. Não direcionou nada. Né? As coisas têm que ser muito bem direcionadas. Agora, quando você ouve, só que eu sou assim também, tem também o outro lado da moeda. Quando Deus fala uma coisa comigo, a pastora que sabe, né? E eu decido, aí meu irmão, eu vou fazer aquilo. E ninguém vai me tirar daquele propósito. Enquanto eu não fizer, eu não sucesso. Entendeu? Mas com direção. Né? Leiam o livro de Ruth. O que aconteceu com Elimeleque? Ele sai de Belém, a casa do pão, e transfere a família inteirinha para Moabe. Por quê? Porque tinha acontecido uma crise e havia fome em Belém. Então ele supõe assim que lá em Moabe pode ser melhor e vai para Moabe. O que acontece em Moabe? Morre ele, morre Malom, seu filho, morre Quilion, seu filho, e fica 3 mulheres viúvas: Ruth, Orfa e Noemi. Perde casa, perde tudo em Moabe, perde até a vida. Por quê? Porque Elimeleque não ouviu. E aí ele saiu pelo que ele achava que poderia ser melhor. Amém? Deus não se move pelo que você acha. Deus se move pelo que é. Então nós temos que captar isso no mundo espiritual. Como, professor? Relacionamento com Deus. Esse é o segredo. Muito bem. Bereshit bara. Bara é a palavra criar. Verbo usado sempre em relação a Deus e não ao homem. Você não vê o verbo bara com relação ao homem. Poder de falar e trazer à existência material algo inexistente nessa esfera de coisas. Então, como é que Deus traz a existência? Pela palavra. Amém? Então, depois que você discernir o projeto, entender o projeto, gerar no mundo espiritual, você começa a profetizar para trazer a existência para o mundo físico. Como? Pela palavra. Só um tópico aqui. Sim?
Sim. A gente sabe que, comprovadamente, o mundo físico é um espelho do mundo espiritual. Sim. Mas aí o Senhor fala bem assim, sem fé é impossível agradar Ele. E esse nosso comando de fazer o inexistente a existir de fato, ele vem através da mente. Eu estava assim, tentando buscar isso daí, agora quando nós estávamos falando nisso, eu estava vendo assim que, porque se você recebe de Deus que é o poder de você, né, fazer isso acontecer, que é através da palavra, então eu acho que todos nós temos esse poder, mas por que muitas das pessoas elas não conseguem? Porque ela procura caminhos que não é o que o pastor falou, relacionamento. Porque como é que você vai ouvir? Como é que você vai até lá para trazer para cá? Sim. Operando Deus. Rapaz, as próximas aulas vocês deixem mudo esses negócios aí, pelo amor de Deus. Tempo, modo e propósito. Então, assim, a palavra é criadora e ela nos está liberada, mas ela tem que ser alinhada ao propósito de Deus. Tudo que pedirdes crendo recebereis. Recebereis sim, mas pedirdes o quê? O que está alinhado com o propósito. Como eu descubro o propósito? Relacionamento com a palavra. Como é que é relacionamento com a palavra? Ler a palavra, ouvir a palavra, orar a palavra, estudar a palavra. Porque eu construí uma casa que eu imaginei ela, e hoje ela está do mesmo jeito, mudou só uma porta assim que não existia no meu desejo, na minha fé, no meu pensamento. A única coisa que mudou na casa, ela estava no mundo espiritual, ela veio para o mundo físico, ela só mudou uma porta. E por isso que eu estou falando que a minha fala era o meu desejo, isso alinhado com esse. Sim. Não. E aí eu falei com uma moça dele assim, você quer o sofá, né? Mas você tem que imaginar que você já está na tua casa, sentado, usando ele. Sim. Claro que isso não é uma coisa relacionada exclusivamente ao poder da mente, tem que cuidar com isso. Porque tem algumas seitas que vão dizer assim, pense e a coisa acontece. Não é assim. Mas assim... A diferença é, relacione-se com Deus e Ele cumprirá. Por quê? Porque você vai pedir de acordo com o propósito dele e detalhe, será no tempo dele e do modo dele. Entendeu? E cada um tem a sua experiência, né? Não é porque eu ganhei a minha casa de Deus assim que você vai ganhar desse jeito. Entendeu? Então, o problema da igreja, de um modo geral, é as formulazinhas. Eu ouvi o professor falar lá na aula que a casa dele ele conquistou assim e tal. Então, eu também vou fazer 21 dias de oração, vai cair uma casa da minha cabeça. Não é bem assim. E por que cada caso é um caso, Malaquias? Porque uma pessoa é diferente da outra e cada pessoa precisa ter o seu aprendizado, cada pessoa precisa ter a sua experiência, e isso vale não só para as bênçãos, para as coisas positivas, mas nas coisas negativas também. A provação que eu passar não será que você passará. Por quê? Porque eu preciso aprender uma coisa que de repente você não precisa, ou vice-versa. Estou nessa mesma linha, eu estou ainda um pouquinho mais profundo. Mesmo tem coisas que Deus faz não já para provar o relacionamento, mas para provar que Ele é Deus. Eu tenho essa experiência na minha vida, aqui no Evangelho Contigo, quando a gente conseguiu comprar aquela casa que o senhor falou nos visitar. Sim. Eu não estava na igreja, eu estava numa cachaçada de lasqueira, certo? Eita Jesus.
com o nome do SPC do Sinais, eu financei minha casa com a Caixa Econômica. Em 219 meses, eu paguei 25. Também é milagre. Entendeu? Aí depois ainda teve que botar. Mas também endireitou, né? Não endireito para ver. Porque havia um propósito. Havia um propósito. Aí está o Senhor. Entendeu, Maravilha? Havia um propósito. Porque assim, por mais, aí eu vou falar assim, olhando por mais que eu tivesse, eu sei que eu estava errado, porque eu sempre, eu falo, eu vaguei de falar um pouco aqui, mas eu sempre falo da igreja, eu nasci, me criei e vivi enfiado na igreja sempre. Fiquei um tempo fora por causa de um desacerto, mas eu sabia que era isso. E eu não deitava, eu não dormia, sem ir lá no pé das camas dos meus filhos e colocar a vida deles no altar de Deus. E Deus foi fiel. Antes mesmo de eu até ter um compromisso. Claro. Sim, você tinha uma formação. E você ia para o céu. Bom, vamos lá. Então, aparece, eu estou falando de Bará ainda, né? Aparece na narrativa da criação como uma expressão paralela a duas outras palavras, embora diferentes quanto a seu significado essencial. Então aqui agora tem duas palavras, gente, que são paralelas ao Bará, que significa criar. Essas duas palavras não aparecem no Gênesis 1:1, mas elas são paralelas e é importante entendê-las. Que é a palavra assá, que quer dizer fazer, verbo que diz respeito à habilidade de organizar a matéria. Olha isso, sublinha isso. Organizar a matéria já existente em sistemas mais complexos. Então Deus cria o que? A matéria. E à medida que a matéria é criada, Ele vai organizando, sistematizando tudo isso. Vamos dar um exemplo. Quem aqui teve filho? O seu filho, ele foi criado completo dentro do seu ventre. Quando o espermatozoide entrou no óvulo, o filho já apareceu completo lá dentro da sua barriga, sim ou não? Não. O que ele era? A Bíblia diz uma massa sem forma, informe. E aí então, o milagre da vida, né? Quem está por trás disso? Deus vai organizando aquele feto que vai se transformar em uma criança, com todos os sistemas que são complexos, o corpo humano, né? Por fim, 9 meses depois, né? Perfeitos e finalizados. E aí a criança nasce. Quer dizer, aquilo que é a criação micro dentro do ventre da mulher, você pode imaginar no macro, com relação ao universo. Então, sistemas complexos se desenvolvem a partir, né, de coisas simples, de matéria simples. Isso é evolução. Não estou falando de evolução. Porque eu estou dizendo o seguinte: essa matéria simples, quem cria? Deus. E quem organiza? Deus. A evolução vai dizer: não, isso aí criou-se ao acaso e se organizou por si mesmo. Então há uma diferença. Não existe acaso na criação. Muito bem. Gênesis 1:26, parte A. Vamos ler. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 2:3, parte B. Porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então, é uma expressão usada tanto para com Deus, a palavra assá, né? Como para com o homem. E aí uma outra palavra importante aqui, yassar. Se a assá é fazer, yassar é formar. Verbo usado para a habilidade de moldar substâncias já existentes em algo mais estruturado. Palavra usada também tanto para com Deus como para com o homem. Aonde aparece essa palavra? Por exemplo, Gênesis 2:7.
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Para Deus criar esse mundo, existiu um outro mundo que foi destruído Nós vamos chegar lá. por causa do Tá. primeiro. Não. Nós vamos chegar lá. Isso é uma teoria. É uma teoria, tem os seus pontos a favor e contra. Mas nós vamos chegar nisso. Tá? Na verdade, isso aí está no material de história das religiões, por incrível que pareça. Então, os veteranos que vão chegar lá. Mas nós vamos chegar, se acalma. O que importa para vocês, por enquanto, saberem é o seguinte. Primeiro se cria Bará no mundo espiritual. E aí se executa o projeto, ou seja, se exterioriza aquilo que já existe no espiritual para o mundo físico. Assim foi com o homem. Então por isso que o homem, aí você vai dizer assim, por que tem dois relatos da criação do homem em Gênesis? Porque o primeiro relato, ele está mais voltado para o projeto. E o outro relato está mais voltado para a execução disso, quando Deus então cria do pó da terra e sopra o projeto. Entende? O homem já existia, ele foi soprado para dentro do boneco de barro. E aí então surge um terceiro elemento. O boneco de barro torna-se o corpo físico. O que Deus soprou o homem que já existia era o espírito do homem. Quando o espírito do homem se une ao corpo físico, tem que ter uma coisa para colar essas duas coisas aqui, uma argamassa, que é o terceiro elemento, chamado alma. Por isso que quando alguém morre, o que é a morte? A morte é quando essa argamassa aqui perde a cola. Quer dizer, o espírito volta para Deus que o criou, fôlego de vida. O corpo volta para o pó, terra. E a alma, ela vai para o seu destino eterno, Deus, ou salvação eterna, ou perdição eterna também. Se não arrependeu e creu, é perdição eterna. Portanto, entende? Qual é a origem da alma? É a partir do momento que o elemento espiritual do homem se encontra com o elemento físico. Então esse terceiro elemento precisa existir ali. E aonde que o diabo ataca? Por que quando o homem caiu do seu estado original em pecado, a sua alma foi corrompida? Porque é justamente esse elemento de transição entre o espiritual e o mundo físico, chamado alma, é isso aí que é corrompido. Por quê? Porque isso aí une dois mundos. De maneira então que a corrupção no gênero humano, ela é tanto corrupção espiritual, no sentido que o homem não perdeu o seu espírito humano, mas o seu espírito humano foi sucateado pelo pecado. Por isso que o ímpio não consegue relacionar com Deus, ouvir Deus, amar Deus, querer Deus. Ele tem um espírito humano, mas não consegue. Por quê? Porque esse espírito humano está sucateado pelo pecado. E consequentemente, então lá o outro ponto, o outro lado, o corpo físico, vai se prestar para todas as práticas pecaminosas, seguindo os seus próprios desejos. Por quê? Porque quem controla esse corpo físico não é o espírito humano, esse está sucateado pelo pecado. Quem controla esse corpo físico é o elemento intermediário, que não deveria estar no controle, que é a alma. Qual a diferença, essencialmente falando, entre um crente
e o ímpio. A diferença é que o crente, quem deve estar no controle é o seu espírito humano. O seu espírito humano, dominado pelo Espírito de Deus. O Espírito testifica ao nosso espírito, não é isso? Que somos filhos de Deus. Então, como é que funciona o processo no crente? O Espírito de Deus recriou o seu espírito humano em Cristo. O seu espírito humano com o Espírito de Deus, governam a sua alma, e a sua alma então direciona corretamente o seu corpo. Agora, quando é um ímpio, não. O espírito humano está sucateado, o Espírito de Deus está afastado. Quem é que vai governar? Quem é que sobra? A alma. E essa alma está corrompida. Por quê? Porque ela é desenfreada, ela não tem controle. E aí então, o corpo físico, as ações físicas dele serão dominadas aonde? Pela alma. Amém? Nós vamos estudar isso em teologia sistemática, em antropologia. Bom, encerrando aqui, já estamos indo para o fim, Então, essas palavras todas aqui, pastora Simone, quando são aplicadas à criação do homem, nos levam a uma compreensão surpreendente. Observe. Inicialmente, ele criou o homem dentro de si mesmo. É isso que eu estou tentando falar há um tempão. Sublinhe isso. Ele criou o homem dentro de si mesmo. Um projeto espiritual. Como é que chama o projeto? Espírito humano. Olha ali Gênesis 1:27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem que Deus o criou, homem e mulher os criou. A seguir, ele materializa esse projeto em meio a demais sistemas materiais organizados e complexos, que chama-se o meio ambiente. Você percebe que Deus é coerente? Ele não cria um ser para governar sobre outros seres num ambiente qualquer. Ele cria um ser, o ser humano, coroa da criação. Ele cria outros seres, coloca o ser humano no governo. E ele então cria o ambiente para que esse governo aconteça, para que esse governo se desenvolva. Deus é coerente. Amém? É o suporte à vida. Por que o ambiente é importante, Eliane? Porque o ambiente é que vai dar o suporte. De que adianta ter vida se não tem o suporte necessário para que essa vida se desenvolva? Ela acaba. Então essa é a função, por exemplo, da doutrina na igreja, pastor Milo. O que essa doutrina faz na igreja? Ela cria o ambiente para que a vida de Deus se desenvolva no rebanho. Não adianta ter igreja e ter rebanho, ter ovelha, se não há um ambiente para o desenvolvimento. Quem fornece esse ambiente? Deus. Como que Deus fornece esse ambiente? Através da doutrina, da sã doutrina, da Escritura. Então, qual a função nossa no reino? A função do teólogo no reino. Você está entendendo como é importante o papel do teólogo no reino? Por isso que o diabo luta tanto contra os teólogos, né? Porque o teólogo é justamente esse cara, entendeu? Que ele vai receber a capacidade de Deus, né, para construir esse ambiente, essa estufa, espiritualmente falando, vamos dizer assim. Para o desenvolvimento da vida de Deus na igreja. Então, ao contrário do que o diabo mente, que a teologia mata. Não, a teologia não mata, a teologia vivifica.
ela fornece o meio ambiente espiritual para que a vida de Deus se desenvolva na igreja. Quanto mais teologia na igreja, mais vida de Deus vai desenvolver. Prove, professor. É facinho de provar. A igreja antiga o período antigo foi o período que a igreja mais foi cheia da vida de Deus. E o que tinha no período antigo da igreja? Muita teologia. Então, Gênesis 1:26. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E finalmente ele molda tal matéria em algo mais estruturado. Forma o homem da terra e sopra o espírito humano para dentro dessa estrutura. Você está entendendo? Todo o projeto de Deus para acontecer tem que ter estrutura. Às vezes o projeto é de Deus, mas não se tem estrutura. Por que tem muita coisa na igreja que não dá certo? Foi o diabo que se levantou. Meu irmão, 90% das coisas até o diabo não tem nada a ver com isso. Não é isso. É que a gente quis fazer um projeto sem estrutura. Um projeto de Deus sem Deus. Um projeto para fazer uma coisa para Deus sem Deus. Muito bem, Cristina. Veja que você está crescendo. O maior problema da igreja é isso, é querer fazer coisa para Deus sem Deus, ou seja, sem a estrutura, né? E aí tem o outro lado da moeda, pastor Miro, tem gente também que só quer criar estrutura, mas não tem projeto, não tem revelação, não tem inspiração, e aí quer viver baseado em estrutura. É o outro lado da moeda, também está errado, tem que ter um equilíbrio entre essas coisas. Então olha ali, surgindo um elemento que conecta a parte espiritual com a parte física do ser humano, chamado alma. Sublinhe isso, elemento que conecta a parte espiritual com a parte física do ser humano, chamado alma. Boa pergunta de prova. Qual o nome do elemento que conecta a parte espiritual com a parte física do homem? Alma. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. De modo que, com relação à criação humana, percebemos uma ordem de coisas aqui. Então, criar é o projeto. Materializar o quê? O projeto. E moldar, que é a estruturação do projeto. Você cria, você materializa e você estrutura, você molda. Amém?